Vamos então, só queria dizer para vocês que este método que nós vamos apresentar agora é um método bastante inovador. Ele está sendo desenvolvido, foi desenvolvido há pouco tempo por um pesquisador francês, que é professor da London School of Economics, em Londres, e atualmente dirige o Instituto de Estudos Avançados em Paris, o professor Sadi Lalou. E esse método que nós estamos apresentando para vocês, que se apresenta, pelo momento, né, muito interessante, só foi possível a gente conhecer e começar a aplicar aqui com o apoio da FAPERJ, né, com a liberação que o Instituto Federal do Amapá fez do Caio, né, que está fazendo doutorado com licença, e a ajuda da CAPES. Então, assim, estamos lançando um método novo que vocês vão julgar se é interessante ou não. Tá? Então, vou passar a apresentação para o Caio e para a Patrícia, né? Que são as pessoas que estão aplicando em primeira mão, e acho que elas vão mostrar mais entusiasmo do que eu neste momento. Espero que esse entusiasmo seja contagiante. Né? Patrícia, Caio. Obrigado, professor. Agradecer a participação de todos, agradecer o convite do professor Pedro Humberto e também a organização do evento. Como o professor falou... Dê um alô também. Patrícia. Seu microfone. Ela não quer dar o prazer da voz para a gente, então... Pronto, tá vindo? Sim, vendo e ouvindo. Então, tá bom. Uhum. Tá bem. Boa tarde a todos. Vamos lá, Caio. Bom, você não quer voltar? Bom, então, gente, este método... Volta ao primeiro slide, Caio, para a gente dizer, né? Ele tem um nome, a sigla é SEB, a gente prefere manter a sigla no original em inglês, porque assim as nossas publicações vão despertar interesse e as pessoas lá fora, ao lerem, vão reconhecer também, né? Mas ela trata de uma etnografia baseada em evidência subjetiva. Bom, o nome é pomposo, chique, né? Mas do que se trata? Então, uma coisa rapidinho que eu vou passar é a questão da etnografia. Tá? A etnografia é visto como um método clássico da antropologia, mas, na verdade, nós psicólogos sempre fizemos e fazemos, e devemos fazer muita etnografia. Acontece que o termo etnografia ele ficou marcado, né, classicamente, canonicamente, primeiro a partir dos trabalhos do Malinowski, que é aquela primeira fotografiazinha ali, né? Etnografia é a imersão na realidade. O pesquisador está imerso na realidade. Ela surge como um método para estudar a diferença entre os povos. Depois nós vamos entender que é a diferença entre culturas. E o paradigma inicial é exatamente essa foto do Malinowski ali no meio dos indígenas, totalmente inserido, sentado lá na tribo, tocando o instrumento deles, mas olha como ele está vestido. Então, o paradigma da etnografia no Malinowski é da imersão, mas mantendo a posição de observador, uma posição como se fosse neutra. Ao longo do desenvolvimento da antropologia, muita discussão, né, se fez em torno disso, e a partir do Geertz, a etnografia é vista como um lugar de tensão, porque você está imerso e você tem que abrir num certo sentido, abrir mão dos seus valores, das suas perspectivas, para não ser um observador que altera com a sua percepção da realidade, mas isso também é uma posição um pouco impossível. Então, é um lugar de tensão simbólica, né? A parte que o Geertz vai inaugurar, e a ideia, gente, é observar o comportamento. Se nós observamos o comportamento chamado comportamento in natura, estamos falando de etologia, tá? Com o famoso Lorenz, né, que é pai da psicologia etológica, é outra coisa. Na etnografia, é sempre um encontro de culturas, um encontro
o pesquisador é também participante. É também participante. O sujeito é participante, o pesquisador é participante, e existe uma tensão nisso aí. Agora, o que aconteceu na psicologia é que, com o comportamentalismo e a história do comportamento observável, ficou uma confusão muito grande, porque, assim, você controlar as variáveis de um comportamento de um pombo numa caixa é fácil. Mas como é que você vai controlar as variáveis do comportamento de jovens num baile funk no Rio de Janeiro, por exemplo? Então, essa postura do comportamento observável acabou parecendo que outras formas de observar o comportamento, né, imerso, não seriam científicas. Agora, na verdade, isto é um mal entendido, porque os dois moços ali de baixo na fotografia, né, Vygotsky e não tão moço assim o Piaget, a gente não acha fotografia, raramente achava uma fotografia simpática do Piaget, embora as pessoas contem que ele era uma pessoa simpática. Mas vejam, né? O que eles faziam? No fundo, eles tinham uma perspectiva etnográfica. Eles punham a criança para fazer a sua atividade, e observavam, mas não só observavam uma observação neutra, eles estimulavam a criança a falar, dupla estimulação. Então, sempre na psicologia, grande parte das teorias importantes na psicologia se desenvolveram pela observação de comportamentos. Que observação? São tipos de etnografias. Tá? Passa, Caio, por favor. No caso da SEB, dessa etnografia, ela tem um fundamento que toda atividade humana é contextualizada. Ou seja, nós estamos adotando uma perspectiva interacionista. O sujeito interage com o meio, interage com as condições do ambiente, seja no sentido do ambiente material, seja no sentido do ambiente com pessoas e especialmente do ambiente simbólico. E a novidade que vai ser, mas não há novidade em filmar comportamento, né? Desde já há algum tempo, mesmo com aquelas câmeras imensas, aqueles trombolhos, já se filmava comportamento. A diferença que vai ser introduzida com a técnica da SEB é que nós vamos buscar fazer emergir a perspectiva do sujeito. Por isso falamos em evidências subjetivas. Não é subjetiva porque ela não é boa, não é subjetiva porque ela não é objetiva. Ela é subjetiva porque ela vem do sujeito. É o sujeito que filma e o sujeito que fala da filmagem. Então, estamos resgatando essa dimensão, né, mais singular, mais subjetiva da atividade em um determinado contexto. O que esse contexto desperta nesse sujeito? E, a partir daí, construir os objetos de pesquisa. Acho que podemos continuar. Esses dois moços aí, um é volta lá, que eu quase esqueço de apresentar, né? Um é pouco visto, muito pouco conhecido, que é o Leontiev. Leontiev, discípulo do Vygotsky, que rompeu com Vygotsky quando Vygotsky virou banido e maldito, né, na própria União Soviética. Ele rompeu completamente com Vygotsky e criou uma nova linha da psicologia, que é a psicologia da atividade. O homem desenvolve a sua atividade num ambiente que é historicamente determinado. O contexto é o contexto histórico da atividade. O Kurt Lewin, do qual nós já falamos mais cedo, né, ele coloca uma perspectiva de contexto muito mais mediada. O sujeito está no mundo interagindo com as coisas, mediado sempre pela presença dos outros. E isso de um modo dinâmico. A ideia mais importante aqui no Kurt Lewin é a ideia de campo de forças. Forças externas ao sujeito e forças internas do sujeito. Essas forças vão interagir, não é bater de frente, não é explodir, é interagir, às vezes bater de frente, às vezes explodir, mas elas vão interagir e isso, a atividade, o que o sujeito está fazendo no mundo, é o resultado dessas forças. Então, não basta eu filmar o que ele está fazendo, mas entender os processos que estão rodando por baixo. Essa é a essência dessa ideia da atividade humana contextualizada. Esse aí é o nosso amigo, nosso colaborador, né? Nós somos colaboradores dele, enfim, né? É um amigo de longa data.
já esteve no Brasil algumas vezes. Eu trouxe, o Sadir fez uma palestra sobre, quando ele estava iniciando esse método, ele fez uma palestra na reunião da SBP em Belém, se não me engano, em 2011, né? E já teve outras ocasiões também no Brasil, enfim. Podemos tocar, Caio. Caio? Eu. Então, aproveitando o gancho que o professor estava falando sobre a questão da atividade humana contextualizada, o professor Sadir Lalou vem trabalhando vem desenvolvendo uma teoria, que é a teoria chamada teoria da instalação, ou a teoria do mundo como instalação, que tem como... A perspectiva do professor Sadir Lalou, ela tem um foco bastante forte na questão da intervenção e da mudança do comportamento, seja em organizações, seja em projetos. Então, a ideia da teoria da instalação, e aqui do lado eu coloquei a questão das dimensões que ele apresenta na teoria, primeiro que, para ele, a atividade humana, os determinantes da atividade humana, eles não estão somente no indivíduo, não são apenas internos, não são apenas a questão da motivação. Além dessas questões individuais ou das questões internas, para ele, existem 3 dimensões que determinam essa atividade humana, seja incentivando, ou seja restringindo essas possibilidades. E aí ele vai dizer que essas 3 dimensões são o espaço físico, a dimensão física, esse círculo em verde, que são os objetos da realidade material, e aquilo que esses objetos permitem, ele usa um conceito de affordance, para dizer que a tradução que a gente poderia dizer é isso, né? O que os objetos permitem, o que eles possibilitam aos sujeitos, o espaço social, que está em vermelho, que aí é um espaço que é composto por instituições, pelos grupos também, que nesse momento representam as instituições, em uma dimensão que é normativa, e a terceira dimensão, que está em azul, que seria o espaço mental, seria aquilo que ele fala que as representações que são incorporadas pelos sujeitos. E aí, quando ele fala de representações, ele também se remete, além das representações, ele se remete ao Bourdieu, fala de hábitos, fala aquilo que é incorporado pelo sujeito, seja por meio da cultura, seja por meio da educação. Então, aquilo que está... Aí entra aquilo que a gente fala em termos de motivação, aí vai entrar o que seria a dimensão individual na questão da atividade. Então, a instalação seria o espaço, seria a interseção entre essas 3 dimensões. E a instalação é o que a gente vai tomar, no caso, a partir da teoria dele, como unidade de contexto, ao lidar com a situação, a abordar a atividade humana. E quando a gente fala atividade humana contextualizada, porque essa atividade humana ela se dá numa instalação. E essa instalação envolve aspectos dessas 3 dimensões. Então, se a gente quiser entender o comportamento em situação real e modificar esse comportamento, a gente precisa entender em que medida essas dimensões estão determinando esse comportamento. O que está em jogo ali naquela situação. Então, a técnica, como o professor falou, a SEB é a sigla original, né? Que é Subjective Evidence-Based Ethnography, que vem do inglês. Então, a SEB nada mais é do que uma técnica de etnografia digital, desenvolvida pelo professor Lalou e colaboradores já desde a década de 90, para o estudo da atividade humana em situações reais. O objetivo da técnica, o objetivo da SEB é captar a atividade na perspectiva do próprio sujeito, de forma a reconstruir a experiência subjetiva. E aí a gente vai mostrar um pouquinho o que a gente quer dizer com a experiência subjetiva e o que a gente quer dizer também com captar a perspectiva do próprio sujeito, né? A SEB ela consiste em 2 momentos distintos. O primeiro momento é esse registro da atividade em primeira pessoa, e aí a gente está usando aqui a sigla do que seria, aqui está em inglês, mas é a perspectiva em primeira pessoa, que é captada a partir do uso do registro, utilizando uma microcâmera à altura dos olhos do participante. Essa altura dos olhos a gente pode dizer que são óculos ou uma câmera fixada à altura dos olhos. E o segundo momento é a partir desse registro, utilizando esse registro
da atividade em primeira pessoa, a realização de uma entrevista replay, ou replay interview, no qual o participante é solicitado a descrever o que acontece no vídeo. O participante assiste a própria atividade a partir do vídeo daquele momento em que ele utilizava aquela câmera, e ele explica para a gente, enquanto pesquisador, o que estava acontecendo, o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo, o que estava acontecendo naquele momento, para que a gente possa ter os dois. A gente tem por meio do vídeo, o contexto, aquilo que o sujeito viu, aquilo que o sujeito ouviu, e a gente tem nesse segundo momento, na entrevista, o relato do sujeito, a gente tem o discurso dele sobre, a gente tem acesso a essa experiência, ao relato da experiência, na verdade, né? E aí a gente pode formular as hipóteses explicativas a respeito dessa atividade. O professor Lalu cita muito esse filme, O Quero Ser John Malkovich, para falar do uso da perspectiva em primeira pessoa no cinema. Para quem já assistiu o filme, talvez lembre um pouco, mas no filme as pessoas encontram uma porta num prédio que dá acesso à mente do John Malkovich, do ator John Malkovich. E as pessoas, então, passam a entrar nesse lugar, nesse cômodo, para experimentarem como é ver e ouvir, ou ver e sentir aquilo que o John Malkovich faz. Então, o filme utiliza, o termo que o filme utiliza é passageiro, e o professor Lalu diz que é um termo muito fortuito o uso desse termo, porque a gente, enquanto pesquisador, utilizando a SEB, a gente é um passageiro, porque a gente assiste com o sujeito aquilo que o sujeito viveu, aquilo que ele, a experiência dele. Então, nesse momento, a gente é passageiro, porque ele diz ninguém melhor do que o sujeito para explicar aquilo que ele viveu, aquilo que ele sentiu, aquilo que ele mesmo fez. Então, a vantagem, e isso é uma coisa que tem sido colocada sempre pelo professor Lalu, em toda a comunicação, em todo artigo, a vantagem da técnica é permitir o acesso aos processos de construção social a partir do próprio sujeito. A gente pensa, a gente está partindo da ideia de que a construção social da realidade, que a realidade é uma construção social, mas que a SEB está dando para a gente o ponto de vista, como o professor Pedro falou agora há pouco, um ponto de vista que é subjetivo, no sentido de ser o ponto de vista do sujeito. É como o sujeito está, qual é o papel do sujeito nesses processos de construção social da realidade. E aí a Patrícia vai explicar um pouco mais para a gente sobre a câmera, aproveitando o nosso sujeito aqui que está na foto. Bom, vocês estão me escutando bem agora? Não? Tá bem. Estamos sim, Patrícia. Tá ótimo, obrigada. Então, em relação à câmera, eu estou aprendendo a técnica com o Caio, né, que foi fazer o doutorado de sanduíche. E, assim, eu precisava entender muito bem que câmera era essa para poder captar essas imagens, não na minha pesquisa especificamente, né, nessa perspectiva do sujeito. Então, assim, é necessário que as câmeras elas tenham uma boa abertura. A gente está usando câmeras com abertura de 120 graus, que tenha boa captação de áudio, porque, no meu caso, é uma pesquisa com crianças, as crianças falam, né? Ela fala com seus pares, ela fala e ainda tem o barulho do ambiente externo, então precisa ter uma boa captação. E é necessário que ela fique na altura dos olhos, que ela pegue esse campo de visão, para onde o sujeito está olhando, o que ele está olhando. O modelo que o professor Lalu utiliza, o Caio pode falar melhor, que ele utilizou, foi um modelo de câmera móvel adaptada, que fica presa a uma armação de óculos, e a bateria e o cartão de memória, o compartimento de armazenamento, são externos à câmera. A gente começou, então, uma investigação, uma busca por um equipamento que a gente pudesse comprar aqui no Brasil e que atendesse esses protocolos da técnica. E aí a gente chegou a esse modelo que a minha modelo está usando, que foi a nossa colaboradora Mirim, porque já que era uma pesquisa com crianças, não adiantava a gente testar a câmera com adultos. Então, nós fomos
em busca dessa câmera, compramos uma para experimentar. A questão do conforto é importante, a questão, então, ela precisa ser uma câmera leve, ela não pode ser uma câmera que esquenta, porque tem câmeras que esquentam, porque está pegada ao rosto do sujeito, né? E depois de um tempo ele esqueça que ele está com a câmera e ele passa a agir o mais naturalmente possível. E com aquelas especificações técnicas. Então, assim, o modelo de câmera que a Lívia está usando um pouco me preocupou, porque quando o Caio falou precisa estar na altura dos olhos, e se vocês observarem, esta câmera, ela fica presa como um arco e ela não fica exatamente na altura dos olhos. O posicionamento certo dela é esse. Mas ela pega todo o campo de visão. No caso das minhas crianças, vocês vão poder ver um pouco mais adiante, os meus sujeitos, eles fazem uma atividade na mesa. Então, era necessário que no posicionamento correto da câmera, a gente conseguisse ver o que eles estavam fazendo nesta mesa de trabalho. É isso. Aí, pode continuar. Então, como a Patrícia falou, aqui do lado direito é a subcâmera que a gente utilizou na pesquisa, que eu também vou falar com o professor Lalu, que foi realizada no doutorado sanduíche. Esse é o modelo que ele utiliza atualmente, ele no momento está passando por uma revisão, até porque ele falou, comparando os modelos que ele usou no início, que ele começou a desenvolver a técnica na década de 90, que eram com fita, que usava cinto para bateria, uma bateria grande. Aqui do lado esquerdo a gente está vendo esse modelo que a Patrícia acabou de mostrar, que é o que a gente está utilizando aqui, aqui no Brasil. Então, assim, a gente vê que há uma diferença, mas que a gente vê que é necessário atender uns requisitos de algumas questões técnicas, mas que a gente pode adaptar para a nossa realidade. Então, o protocolo de coleta desses dados com a subcâmera, é importante frisar que os participantes, que há uma mudança do estatuto de sujeito para participante da pesquisa, porque a gente solicita a pessoa que use uma câmera à altura dos olhos, que ela utilize, que ela se comporte naturalmente, que ela aja naturalmente, que ela realize a atividade dela usando aquela câmera. E aí, uma das orientações é que a pessoa é livre para poder parar a câmera a hora que ela quiser, é livre para apagar parte do registro se ela se sentir constrangida, porque isso é uma forma de garantir a questão ética. É uma forma de garantir que a pessoa não vai se sentir constrangida, que a gente não vai quebrar esses protocolos éticos. Então, é importante a gente conversar muito bem, expor os objetivos do nosso estudo, para que a pessoa seja, assim, um colaborador de estudo, como a Patrícia falou, para que a pessoa, ao usar material, saiba disso. Só um detalhe, né, Caio, assim, deixar claro, gente, por que você não precisa de baterias que durem? Porque você pode fazer vários tipos de pesquisa. Tá? A Patrícia tinha um dispositivo, as crianças desenvolviam atividades que duravam no máximo 1 hora no mesmo lugar. O Caio filmou sessões de formação que duravam 1h30, 2 horas, em ambiente aberto. Agora, tem pesquisas que o Sadi fez, que o Lalu fez, o professor Lalu fez, que, assim, a mãe, que tanto o governo, se não me engano, a Finlândia ou a Noruega, o governo queria, assim, incentivar as mães a dar água para as crianças, que é um problema. Hoje, os pais não incentivam as crianças a tomar água. Aí, assim, a mãe punha a câmera e ficava o dia inteiro com ela. Imagina se ela, sem querer, filmou uma coisa e depois fala assim, nossa, filmei isso, né? Então, tem uma questão ética, assim, só vai ser entregue para a pesquisa aquilo que o sujeito tiver tranquilo de ser entregue. Tá? Continuar, Caio. Então, a gente falou que a técnica ela consiste em 2 momentos, né? A gente falou de 2 momentos distintos, mas no meio, entre esses 2 momentos, a gente tem o papel do pesquisador, porque, como o professor falou, se a gente tem uma pessoa utilizando uma câmera fixada a um óculos o dia inteiro, essa pesquisa que ele falou é bastante interessante, o exemplo que o professor Sadi utiliza, que ele fala que ele percebe que parte da questão do consumo de água com crianças tem a ver com os hábitos de consumo de água, tem a ver com os hábitos do próprio pai, dos próprios pais, do próprio pai e da própria mãe. Se eu não bebo água, eu não dou água para o meu filho. Então, ele percebeu que eles começaram, que geralmente é quando a mãe ou o pai bebe água,
que ele oferece para a criança, que a criança nem sempre tem água à disposição. Então, assim, de posse desses registros de vídeo, que, como o professor falou, podem ter 1 hora, podem ter 3 horas, a gente, pesquisador, vai sentar e vai escolher os trechos que são interessantes para a nossa pesquisa. E a recomendação do professor Lalu é que que sejam trechos curtos, que a gente organize clipes de 3 a 5 minutos para utilizar para a entrevista. Porque a gente vai falar um pouquinho disso, mostrando um pouquinho para vocês, que ele dá o exemplo de uma entrevista no qual ele se baseou num trecho de 50 segundos. E a partir de um trecho de 50 segundos, ele fez uma entrevista de 40 minutos. Então, assim, o que a gente faz, pensando no ponto de vista dele, que tem uma perspectiva bastante detalhada dessa atividade, que ele se atenha, que a gente chama de microcomportamentos, né? Desde a questão da atenção, para onde o sujeito olha, o que ele vê, e a questão assim, listando esses microcomportamentos num vídeo de 50 segundos, ele conseguiu fazer uma entrevista que durou 40 minutos, porque a pessoa explicou exatamente o que foi feito durante cada segundo, digamos assim. Então, aqui a gente colocou um print de uma tela do software de edição de vídeo que a gente tem utilizado, que é um software gratuito, para poder fazer esses clipes. A gente tem aí todo o registro, que aí pode durar horas, né? E a gente vai organizando isso, a gente colocou, é bem significativo o print, porque mostra que a gente escolhe o início do trecho e o fim desse trecho. E aí aí ele fala que a principal contribuição nessa hora é da psicologia da atividade, desenvolvimentos mais recentes da psicologia da atividade, no sentido de que o que consta nesse trecho, que deve constar nesse trecho, são pequenos trechos, que é a tarefa. Ele fala assim, é dividir a atividade com base no objetivo, com base na tarefa, com base em operações. A tarefa é aquilo que o sujeito realiza, é aquilo que motiva a atividade. O objetivo é o motivo, é o estado final, é aquilo que ele quer alcançar. O objetivo da atividade é onde ele quer chegar. A tarefa é aquilo que ele está executando. Eu estou fazendo isso para alcançar esse objetivo. E a operação são aqueles pequenos comportamentos que, por vezes, ele nem se dá conta, que é aquilo que já está automatizado. É o passo a passo é o que faz parte da tarefa. Então, a gente pensa que esses trechos curtos, eles precisam conter uma tarefa. Precisam conter uma tarefa que, de certa forma, tenha início, meio e fim, para que a gente possa discutir isso com o participante. Quer falar alguma coisa, professor? Não, pode ir. E aí, já com esses trechos, né, a gente colocou aqui fotos de 2 crianças, uma na minha pesquisa e uma na pesquisa da Patrícia, que de posse desses registros, a gente convida a criança para participar, convida o participante, aqui a gente está falando de criança porque é a nossa pesquisa, né, mas para uma entrevista replay, no qual ele vai assistir o vídeo daquilo que ele fez, vai assistir o vídeo daquele momento em que ele usava a câmera, e vai explicar para a gente o que aconteceu. E a gente, enquanto pesquisador, enquanto facilitador, enquanto entrevistador, pode auxiliar fazendo perguntas sobre a trajetória da atividade. Sobre por que você fez isso, como que foi, que você tá, nesse momento aqui eu vi que você fez uma coisa, como é que foi isso, o que você estava pensando aqui, o que você estava sentindo. E aí a gente precisa registrar essa entrevista, é importante que a gente também registre essa entrevista com o uso de uma câmera externa, porque a gente quer mostrar, a gente quer localizar a entrevista a partir do que ele está assistindo, porque é comum que os participantes dessa entrevista, a gente vai ver isso daqui a pouco, eles apontem para a tela e digam, naquela hora ali, naquele momento, aconteceu tal coisa. Ali, na hora que eu vi aquilo ali, eu fui para lá, eu peguei isso, eu fiz isso. Então, fica nítido que o sujeito, é essa experiência, é o que aconteceu, é o que ele fez. E aí, na entrevista, ele está atribuindo sentido a essa experiência, ele está contando para a gente, e aí ele vai utilizar, a gente que trabalha com representações sociais, vai dizer que o que ele está
Nesse momento, ele está utilizando as representações sociais para dar sentido a essa experiência, para poder dar sentido e comunicar para a gente o que aconteceu. E aí, a SEB, embora não tenha, ela tenha sido desenvolvida inicialmente para a teoria da instalação, o professor Lalou fala o tempo todo que ela é uma técnica exploratória e que ela é uma técnica que pode ser utilizada de forma complementar ao estudo de pesquisa. Então, a gente pode utilizar, e a gente vai dar, nossas pesquisas vão ser um exemplo disso, que a gente pode utilizar a SEB em conjunto com outras técnicas, de certa forma, como parte de uma estratégia de pesquisa. E aí, como eu falei, são as representações sociais que são incorporadas e partilhadas pelos sujeitos em determinada cultura, que são utilizadas, que orientam esses comportamentos e que servem para justificar os comportamentos e as práticas, como a gente está falando de representações sociais. Cada sujeito vai se remeter a alguma coisa que faz parte de um grupo, ele vai se remeter a uma prática que não é somente dele, é uma prática que é cultural, uma prática que é social. E aí a gente vai falar o primeiro trabalho, a gente vai dar o exemplo. E importante dizer assim, que é um método que tem uma pegada assim, é muito apropriado para orientar intervenções futuras ou para acompanhar intervenções e avaliar intervenções. Então, é um método que tem assim, tem essa identidade com intervenção, com a prática. Patrícia? Bem, esse é o título da minha pesquisa, também representações sociais, né? Hoje a gente teve um dia de trabalhos em representações, como exemplo dos métodos apresentados, sobre a representação social da matemática escolar. Os meus sujeitos são crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. Caio, por favor. Eu gostaria de falar um pouco sobre o meu objeto, porque, assim, os conceitos matemáticos, eles são construídos dentro e fora da escola. E Piaget descreveu bem esses processos de construção do conceito matemático. Por exemplo, o conceito de número. Eu posso fazer o conceito de número. A criança pequenininha lá, quando ela chega na educação infantil, ela já traz alguns preconceitos do número, assim como o Piaget chamou. Ela já classifica, ela ordena, ela faz seriações, então já tem alguns conceitos pré-numéricos. Agora, esse processo de construção do conceito de número, ele vai continuar a partir da escola. E assim, eu posso dizer a vocês, eu vou dizer assim, e como a escola faz isso? E eu vou dizer a vocês assim, do meu lugar de educadora matemática, do meu lugar de formadora, que são poucos os professores que ensinam matemática que conhecem esses processos de construção desses conceitos matemáticos. Mas é na escola que a criança vai aprender esses conceitos, que não são aqueles como foram descritos por Piaget. Então, que conceitos são esses? Ela apreende esses conceitos fundamentalmente pela prática docente. Então, a gente entende que a matemática escolar é um campo determinado pelas práticas dos sujeitos desse espaço psicossocial que é a escola. Então, esse é o objeto, é a matemática escolar. A gente não está interessado em pesquisar se a criança tem um conceito lá de contagem, de múltiplos, enfim, pertinente aos anos que nós estamos trabalhando. E nem tampouco na representação. A gente não quer identificar a representação social da matemática escolar, porque isso a gente já encontrou na literatura. Isso já tem vários trabalhos que mostram qual é a representação social da matemática escolar. A nossa questão é outra. A nossa questão é entender como se dá esse processo que a gente diz, que a gente está analisando numa perspectiva microgenética desta representação social, porque a representação social ela é um conhecimento que é socialmente construído pelos atores dentro da escola, pais, professores, alunos,
pela própria força que essa instituição escola tem. Tá? Então, o nosso estudo ele abarca duas construções. Uma construção que é social e uma construção que está a nível de processos individuais da criança. Bom, como é que a gente está fazendo isso? Nós estamos conseguindo fazer mesmo com uma pandemia, mesmo não tendo escola, a pesquisa está andando, as coletas estão sendo feitas. A gente tem um grupo de 6 crianças de 2º ano e 6 crianças de 3º ano. A faixa etária dessas crianças está entre 8 e 9 anos. Mas, como elas vão para o 4º ano que vem, então, o grupo de sujeitos, a gente vai ter crianças entre 7 e 10 anos, porque este grupo de 2º nós acompanharemos ano que vem para o 3º. E o grupo de 3º nós acompanharemos ano que vem para o 4º. Então, a gente está realizando as nossas coletas em 3 fases. E cada fase dessa, lembrando, se a gente está usando a SEB, comporta 2 momentos. Um momento da coleta do uso da Subcam, coleta desses dados na perspectiva destas crianças, e o segundo momento, que é o momento da replay interview. Como é que a gente, então, fez para criar a nossa unidade de contexto, para a gente colocar o nosso sujeito em atividade? Ele precisa estar motivado, como o Caio falou, por um objetivo. E esse dispositivo, essa instalação que a gente cria, precisa dar condições, possibilidades dessa criança interagir com o objeto, que no caso é a matemática escolar. Então, nós criamos módulos com 3 atividades. Uma atividade, a criança tem um trabalho de manipulação de material concreto. Pode ser um jogo, onde ela vai manipular um material, ou outro tipo de atividade. Na segunda atividade, ela vai com um jogo de mesa ou um jogo online. O que vocês vão ver vai ser um jogo online. E, por último, ela vai fazer uma ficha de exercício. Todas as atividades, elas estão norteadas por um mesmo, digamos assim, objeto matemático. Não é o nosso objetivo checar se a criança sabe ou não sabe, o nosso objetivo é saber como é que ela interage com este objeto. Então, Caio, por favor, a gente vai ver... aí é um módulo de 3º ano, vocês vão ver um filme de módulo de 2º. Então, a primeira atividade, essa da balancinha, é a atividade de manipulação, a segunda é o jogo de mesa. Essas atividades são realizadas em dupla, para que a criança também tenha um par para interagir. E a terceira atividade é aquela ficha tradicional de exercício. Então, nós vamos ver um trechinho de um episódio que eu preparei, de uma atividade que a criança vai estar realizando, e depois vai ser feita uma replay. Só, Caio, antes de você soltar, eu gostaria que vocês ficassem bem atentos a tudo que está sendo falado neste momento. São várias pessoas falando, tá? Sou eu, o parceiro e o menino que está jogando. Pronto. R$190, hein, Elza? Dá de novo. Chutando. Não vai, tem que contar. Você tá chutando. Tô não. Aproveita esse tempo. Pode me passar. Depois de uma os maiores. Ele chutou também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obrigada. Não, a gente pode ir direto agora para replay deste trecho que a criança assistiu. Repara que ele vai vendo e ele vai falando junto com o que ele está vendo. Eu não precisei nem perguntar nada. Depois eu volto até e pergunto. Mas ele, por si só, já começou a falar o que eu queria saber. Eu entro que eu só. Vai quem? Não, você que tá jogando. O Enzo começou, mas você que tá jogando agora.
chutando. Não vai, tem que contar. Ele acha que eu tô chutando. Eu não tô chutando. É que eu já sou bom em contar. Eu acho que eu ainda sou ruim muito. Eu espero, gente. Ai, acho que eu tô chutando por causa que eu tô contando muito. Tô com uma falta boa. Acho que eu tô bom, né? Acabei de começar. Hein? O que você achou desse jogo, Esse foi Amanda? melhor. Esse foi o melhor? Por que esse foi o melhor? Melhor do que aquele outro, por causa que é de computador. Ah, esse é melhor do que o outro E que é no também computador. precisa no áudio. Entendi. Você observou uma coisa que a tia ia perguntar pra você. Teve uma hora que o Enzo olhou pra você e falou, você tá chutando. Por que você acha que ele falou isso pra você? Por causa que eu tava adivinhando muito rápido. Você estava adivinhando o resultado muito rápido? E como é que você estava fazendo para adivinhar o resultado muito rápido? Contando. Contando como? Que ninguém estava vendo você contar, tanto que ele falou que você estava chutando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, na minha cabeça. Você estava contando na sua cachola. Você faz assim na escola também? Sim. É? Obrigada, Caio. Pode passar para o próximo slide, por favor? Bom, a gente está com uma pesquisa com criança, né? Pesquisas com criança demandam métodos bem peculiares. Não dá para a gente colocar uma criança para responder um questionário, até dá, né? Não dá para colocar uma criança, você sentar com uma criança sozinha e começar a fazer uma entrevista. Assim, o acesso que você vai ter vai ser muito pequeno. E a nossa pesquisa, né, ainda tem uma outra peculiaridade, que são as cargas afetivas, né? Então, a técnica articulada ao dispositivo que nós elaboramos, ela nos dá acesso não só aos elementos representacionais, mas também à ativação dessas cargas quando o sujeito está em interação com o objeto, nesse processo de gênese, né? É interessante, se vocês ouviram o menino falar, né? Ele fala assim, primeiro, o que é o chutar? Eu faço conta na minha cabeça, ele está falando de matemática. Mas ele também diz, o Enzo pensa que eu estou chutando, mas agora eu já sou bom, porque antes eu era ruim. Então, todas essas questões valorativas, elas têm um embasamento, um fundo nessas cargas afetivas, a ativação dessas cargas afetivas. Eu hoje sou bom, antes eu era ruim. Ruim em quê? Em fazer conta. Hoje eu faço conta na minha cachola. Eu não preciso contar mais, eu faço conta muito rápido. Então, é uma técnica que nos dá acesso exatamente ao que nós estamos investigando. Porque uma representação social, ela tem elementos que são mais normativos, como o Álvaro falou hoje de manhã, né, que vão dizer o que é o objeto. Também tem elementos representacionais que estão mais ligados a uma dimensão funcional, é o que o sujeito, como o sujeito age, o que ele faz, né, quando ele está em interação com o objeto, mas essas dimensões, elas são mediadas por uma dimensão afetiva, que tem um papel muito importante nesse funcionamento. Então, assim, a gente diz que a criança, como ser social, ela se constitui também na medida em que ela constitui esse objeto. É um processo mútuo. Então, são processos que são individuais e, ao mesmo tempo, sociais. A gente está usando, né, o Pedro me apresentou, a abordagem na perspectiva do Duvin, e ele traz exatamente essa proposta da aproximação da teoria das representações com as teorias de desenvolvimento, em Piaget e em Vygotsky. Acho que é basicamente isso. Obrigada. Pedro, quer falar algo? Não, eu só quero que o Caio apresente, porque o nosso tempo está meio estourado. Tá bom, vou tentar ser bem rápido. Vou tentar ser bem sucinto. Então, a minha pesquisa, ela foi realizada lá durante o período do doutorado sanduíche, né? De setembro do ano passado até março desse ano. Final da pesquisa foi bem corrido por causa da questão da pandemia, e a pesquisa foi sobre a construção da cidadania enquanto representação social. E aí eu vou explicar um pouquinho
que ela foi uma pesquisa que foi realizada no contexto deste projeto, que é um projeto chamado Petit Volontaire de Paris, que é um projeto piloto de educação cidadã. Esse projeto piloto ele é aberto, ele é realizado pelos conselhos de crianças de cada região de Paris, né? No caso, eu trabalhei com o 4e, que seria o 4º distrito, e o projeto, quando eu digo projeto piloto, é que até então os conselhos de crianças, o objetivo deles é construir um projeto, construir projetos e votar esses projetos juntos com os representantes, apresentar esses projetos para os representantes da cidade, para a prefeitura, para os prefeitos. E aí, o objetivo desse projeto, quando a gente fala de um projeto de formação cidadã, era como trabalhar com as crianças os problemas locais para que elas pudessem construir um projeto coletivo. E aqui a foto que vocês estão vendo é uma foto das crianças com voluntários da Cruz Vermelha francesa, antes de uma atividade que foi realizada com pessoas em situação de rua. Então, como eu falei, foi de setembro de 2019 a março de 2020, em qual foram realizados 10 encontros, 6 encontros de formação que foram realizados com associações locais, a Cruz Vermelha, os bombeiros voluntários, associações de ecologia, e 4 sessões de construção de projeto, que foi, por escolha das crianças, foi um projeto de vegetalização ou arborização de uma calçada de uma rua do 4e, que é a Rue de Petit Muscle, que a justificativa das crianças para a escolha dessa rua é que é uma rua muito cinza. Então era bom a gente colocar plantas e árvores ali, porque era uma rua cinza. Por que a gente vai ter uma rua cinza? Se a gente pode fazer um projeto, vamos construir um projeto de vegetalização. Então, todas as atividades realizadas foram gravadas utilizando a Subcam para a realização, não só para coletar essas informações, mas para a realização das entrevistas, e também serviram de material para grupo focal, que a gente fez para a discussão desse material, das atividades com as crianças em grupo. Aqui é o exemplo de algumas atividades, algumas discussões em grupo. Aqui no meio a atividade foi realizada com os bombeiros voluntários, uma atividade sobre primeiros socorros. E aqui à direita, uma atividade que foi realizada com o serviço de limpeza da cidade de Paris, em qual as crianças utilizaram luvas e pinças que são utilizadas pelos éboueurs, que seriam o equivalente dos nossos garis, para a coleta do lixo. E aí eu vou mostrar para vocês um trecho dessa atividade aqui, terceira, no qual as crianças estavam utilizando os equipamentos que os garis utilizam para a coleta de lixo na praça que fica em frente à prefeitura do 4º distrito. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! Oh, la bouche d'égout, wesh. Bah remettez-les dedans peut-être. Et regarde, non, mais non. Mais les mets pas dedans. Mais les mets pas dedans. Non, j'essaie d'en. Mais les mettez pas dedans. Mais regarde tout ce qu'il y a à l'intérieur carrément. Ah ouais, c'est ça, c'est. Et regarde, il y en a même à l'intérieur, non? Est-ce que ça c'est une poubelle? Non, c'est une bouche d'égout. Ah oui, par contre. Ouais. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a vu au film? Tu peux éviter ma chaussure, s'il te plaît? Tu peux bouger ton cul, quoi. Vous pouvez prendre votre main, vous avez des gants. C'est fait pour ça. Sauf moi. Ouais, on peut faire ça. Pourquoi pas toi? Parce que j'ai pas voulu en mettre. Attends, c'était pas obligatoire? Ouais. Mais je pense que tu peux prendre encore de gants. Oh non, j'en voulais pas. Non, mais c'est mieux. Oh, par exemple, il y en a beaucoup aussi. Là. Tiens, Caillou. Ah, mais il y en a plein dedans, il faudrait soulever le truc. Mais Ouais, tu mais peux. Ça, c'est un peu difficile de. Pourquoi c'est difficile? On a Eh, j'en ai Mais non, mais. Imaginez là, on voit quelqu'un filmer. Imaginez là, allez, regardez. Ça veut dire. Então, essa atividade que a gente acabou de assistir era uma atividade cujo objetivo era entender como funciona o serviço de limpeza da cidade de Paris. E aí é interessante porque um dos temas que foi muito falado no dia, inclusive pelos próprios representantes da cidade, é que Paris é uma cidade, e ouso dizer a França, é um país que fuma muito. Então, a maior parte do que é coletado de lixo nas praças de Paris são bitucas de cigarro. Então, naquele momento, a gente vê que as crianças estão limpando uma praça e elas estão coletando bitucas de cigarro.
E aí, nesse momento, que elas estabeleceram, virou uma espécie de gincana entre elas, que elas queriam cada uma coletar o maior número de bitucas de cigarro. Quem coletava mais lixo. Nesse vídeo que eu acabei de mostrar, as crianças encontraram uma boca de lobo, uma tampa de esgoto, que estava cheia de bituca de cigarro. E elas abrem, elas juntas acabam conseguindo abrir, elas estão discutindo ali o uso da luva, estão discutindo, eu pergunto para elas se aquilo ali é uma lixeira, porque está cheia de lixo. E eles falam, não é uma lixeira, é uma boca de lobo. E eles conseguem abrir e veem que está cheia de bituca de cigarro. E eles começam a discutir, naquele momento, também, por que as pessoas estão jogando naquela praça, as imagens depois, não essas imagens aqui, mas mostram que existem pelo menos 4 lixeiras naquela praça, uma praça que fica em frente à prefeitura do 4º Distrito de Paris. Mas, entretanto, as bocas de esgoto, a boca de lobo e o chão está cheio de bituca de cigarro, em parte porque as pessoas não jogam a bituca de cigarro no lixo. A gente vê as pessoas fumando, jogando no chão, pisando, jogando no chão. E a gente vê, inclusive, que a tentativa de fazer uma campanha antitabagista, digamos assim, hoje em dia, não era o objetivo da pesquisa, mas a gente acaba observando essas questões, é que a tentativa de fazer uma campanha antitabagista na Prefeitura de Paris é a partir da questão ecológica. Não é questão não é questão de saúde, não é o prejuízo que o cigarro causa para uma pessoa, não é o prejuízo que causa para a sua saúde, é o prejuízo que o cigarro está causando para a cidade de Paris. As bitucas de cigarro, elas estão causando um prejuízo imenso, e aí eles mostraram para as crianças um vídeo da vida útil de uma bituca de cigarro que vai parar no oceano e que vai causar danos para assim, até para a questão ecológica no modo geral, para os rios, para os oceanos, para os peixes. Então, assim, o impacto que fumar tem causado para o meio ambiente. E aí eu vou mostrar um trecho curto de uma replay interview, eu não consegui legendar, infelizmente, outro também não, mas no qual a gente discute essa atividade que aconteceu no vídeo. Essa criança foi a criança que usou Ce qui était bien dans celle-là, c'est qu'on était tous motivés pour trouver des mégots. Il n'y en avait pas qui n'avaient pas évi. E ela tá me Même si c'était ça, il y en avait qui avaient quand même. On était quand même tous motivés. Ouais, j'ai vu ça. C'était un peu dégueulasse. On a ouvert les 2 bouches de... Mais après, au moins on ramassait les mégots, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. On a même failli se renverser la bouche d'égout dessus. Je pense que ça, c'est intéressant parce que la première fois, je savais pas comment ouvrir la bouche d'égout. La deuxième fois, c'était trop vite. C'était, voilà, il faut faire ça, on lève la bouche d'égout. On lève et pas. C'était trop vite. Mais. Attends, c'était pas obligatoire. Trop de mégots. Mais je pense que tu peux prendre encore de... Après, il y en avait vraiment beaucoup. Les gens, ils devraient faire quand même un peu plus attention. Par exemple, il y en a... Parce que même si on met des amendes, et ben, les gens, ils les jettent quand même par terre parce qu'ils se font quasiment jamais prendre. Então, o que ela está contando para mim nesse momento, que ela está falando sobre a atividade. Primeiro que ela diz que essa atividade, um pouco antes desse trecho, ela me disse que essa atividade foi a atividade que ela mais gostou, que foi uma atividade que foi divertida. Eles se sentiram motivados a ficar catando as bitucas de cigarro que estavam na praça, ver quem conseguia catar mais bituca de cigarro, mais lixo. E ela me disse que questiona essa questão de as pessoas jogam no chão. Independente de ter lixeira, as pessoas estão jogando no chão. Então, assim, para mim, eu estou dando um exemplo de uma atividade, mas esse projeto foi realizado durante 6 meses e cada atividade a câmera foi utilizada e permitiu não só discutir com as crianças cada tema que foi aparecendo ao longo do projeto, como avaliar, foi utilizado no final, avaliar esse projeto, que foi um projeto a estratégia que a gente foi uma pesquisação, eles construíram um projeto coletivo, e avaliar como foi essa construção, avaliar como que cada criança se sentiu em relação a participar desse projeto, se participaria de novo, se acha importante fazer isso, e o que elas acham importante para, enquanto cidadãos de Paris, as crianças,
crianças cidadãs, né, pequenos voluntários, mas também crianças cidadãs, o que eles podem fazer enquanto criança, assim, que denota a questão da prática da cidadania nesse contexto do projeto que elas participaram. E aí eu acho que a gente está sem tempo. Isso aqui são as nossas referências. E agradecer a participação de todos, agradecer o convite, todo mundo que nos assistiu. Aqui é o nosso registro na presença do professor Pedro Humberto e o professor Lalu, lá no Instituto de Estudos Avançados de Paris. E nosso muito obrigado. Agora abrir para as questões, né?